Olá, bem-vindo ao Educação Tech. Na teleaula de hoje, você vai continuar aprendendo sobre montagem e manutenção de computadores. Você verá mais dicas de limpeza para a sua máquina e também sobre montagem. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Educação Tech está no ar. Quando se fala em manutenção preventiva no computador, a primeira coisa que se pensa é no software. Passar antivírus, limpar os registros, desfragmentar os discos. Mas se o seu sistema operacional precisa de uma limpeza de vez em quando, o mesmo vale para o hardware do seu PC. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas tente imaginar uma caixa com pequenas entradas que fica parada por meses ou talvez anos, sem que ninguém a limpe. Já pensou na camada de pó que se forma? Pois é, isso acontece com os computadores. E na teleaula de hoje, vamos te explicar todo o procedimento para uma excelente limpeza na sua máquina. Para esclarecer todas as dúvidas sobre este assunto, vamos chamar o professor Juliano Tavares. Bem-vindo, professor, ao Educação Tech. Obrigado, Rafael. Estamos juntos novamente, prontos para esclarecer as dúvidas dos telespectadores. Isso aí, professor. Nosso objetivo é sempre esse, ajudar o pessoal de casa. E vamos à primeira pergunta. Quais são as ferramentas necessárias para desmontar o gabinete? A principal ferramenta para desmontagem de um gabinete é a chave Phillips e o alicate de bico. Existe uma sequência correta para desconectar os equipamentos? O que posso retirar primeiro? Muito bem, Rafael. Existe sim uma sequência. A principal peça a ser removida do computador para fazer a limpeza é a fonte de alimentação, retirando os parafusos que ficam atrás do gabinete. São 4 parafusos. Aqui, aqui, aqui e aqui. Depois de removidos os parafusos, é necessário a remoção dos cabos que vêm da fonte de alimentação para alimentar os componentes da placa e os seus periféricos. Este é o soquete de alimentação da placa-mãe e este é um soquete de 6 pinos para a alimentação de uma placa de vídeo. Este é o conector de alimentação para o dispositivo SATA. Neste caso temos 2. Aqui, o outro dispositivo, que é o DVD. E também a remoção do pino de 4 pinos, que alimenta o processador. Desconectado todos os cabos, basta levantar um pouco a fonte e removê-la de dentro do gabinete. Muito cuidado na hora de remover os fios, pois eles podem se entrelaçar com os cabos SATA, por exemplo, e danificar o equipamento já instalado. Agora vamos à limpeza. O que mais retém poeira? É o cooler? Como limpar? De fato, o que mais retém poeira no computador são os coolers. Nesse caso aqui, o da fonte, que suga o ar do ambiente para poder refrigerar a parte interna da fonte. Você pode ver que as aletas de entrada do ar e saída ficam completamente cheias de poeira. Tudo isso daqui tem que ser limpo. A melhor forma de fazer isso é a utilização de um pincel como esse. Como já dito anteriormente, o pincel usa essa camada
protetora de fita isolante na parte metálica para que não faça contato com a parte eletrônica da placa-mãe, tanto da fonte como da placa-mãe do computador. Para a limpeza desse cooler, é necessário também a desmontagem da fonte. Toda a parte de limpeza interna da fonte deve ser feita com muito cuidado, para não danificar nenhum componente da placa-mãe da fonte também. Lembrando também que os dispositivos aqui capacitores, que são esses daqui, e esses dispositivos e esse aqui, armazenam energia, mesmo depois do computador desligado. Muita cautela ao manusear esse equipamento, pois você pode sofrer uma descarga elétrica. O ideal é que isso seja feito após um bom tempo o computador já está desligado. Vá girando as aletas e fazendo a limpeza de cada uma delas. Uma dica para você que é alérgico é a utilização de máscaras. Como vimos anteriormente, Rafael, a fonte tem um cooler, bem como o processador, o gabinete e a placa de vídeo. Todos eles devem ser limpos numa desmontagem para limpeza profunda. Para a desmontagem e limpeza do cooler do processador, é importante que você troque a ponta da chave para poder usar o bit correto. Aqui eu vou usar um bit de fenda. Aqui encaixa, faz o giro anti-horário para poder destravar a haste do cooler. Depois de destravada, você vai desligar a parte elétrica, que é o que alimenta o cooler. Muito cuidado nessa hora. Depois de ter feito o giro para libertar aqui as travas, você tem que puxar um pouco para poder desconectar da placa. Tirando o cooler, voltamos aqui ao uso do nosso pincel para poder fazer o mesmo tipo de limpeza que foi feito no cooler da fonte. Uma coisa que deve ser considerada aqui agora é que você não pode manter o cooler em cima da placa-mãe na hora de fazer a limpeza, senão você vai sujar toda a parte interna do gabinete. Então, recomenda-se tirar o gabinete para poder fazer a limpeza. Todas as hastes têm que ser limpas. Isso daqui, caso não seja feito em todas as hastes, você pode gerar um desbalanceamento na rotação e isso vai gerar um desgaste excessivo no rolamento do cooler, ocasionando aí um desgaste no equipamento e o resfriamento inadequado do processador, onde pode gerar também
a queima do mesmo. Então, todas as hastes devem ser limpas de forma homogênea. Tirar todo o excesso de todas as hastes, né? Uma verificação visual é importante dos dois lados da haste, para saber se ficou limpo por cima e por dentro. Aqui é o dissipador de calor. Toda essa parte metálica também retém muita poeira. Veja que aqui, essa parte de fora, é uma parte de alumínio. E o seu núcleo é de cobre. Porque o cobre, ele conduz muito melhor o calor. Por isso, todo dissipador de calor desse tipo de modelo usa um núcleo de cobre para poder dissipar melhor o calor. Então aqui nós vamos fazer a limpeza de todo o equipamento. Para uma limpeza, né, em sua residência, o uso do pincel pode ser a única opção. Num local mais adequado, profissional, é utilizado também o uso de sopradores ou compressores para poder fazer uma limpeza mais eficiente. Mas na sua residência, com o uso de um pincel e paciência, você vai conseguir fazer uma limpeza muito bem feita. Vejam que o cooler do gabinete retém a mesma quantidade de sujeira que o cooler da fonte e do processador retém. Então todos eles devem ser limpos nesse processo. Sempre com o mesmo intuito, que é tirar por igual em todas as hastes a sujeira. Como limpar a placa de vídeo? Para a limpeza da placa de vídeo, você deve observar o seu conector na placa-mãe e o cooler da placa de vídeo, se houver. Então vamos à limpeza. Primeira coisa é remover o parafuso de fixação da placa de vídeo nesse gabinete. Removido o parafuso, utilize uma das mãos para levantar a frente da placa de vídeo e a outra mão para ajudar aqui um pouco no posicionamento. Depois de desencaixada aqui a parte da frente, note se não tem aqui atrás um componente de trava. Esse pode variar de placa para placa. Neste caso, basta pressioná-lo para dentro que a placa está livre. Este é o cooler desta placa de vídeo. Outra coisa a ser feita a limpeza é o seu conector à placa-mãe. Muito importante limpar essa parte para que não haja falha de comunicação entre a placa-mãe e a placa de vídeo. Então, usaremos aqui o nosso pincelzinho com álcool isopropílico para remover os resíduos aqui da ação do tempo sobre a placa. Passar aqui no contato. Nos dois lados do contato da placa.
componentes também aqui externos também devem ser limpos. Nesse momento, o isopropanol já evaporou do pincel. Então, você pode limpar aqui com segurança. Não vai estar encharcando também o circuito. Não é aconselhável que você encharque o circuito eletrônico com o isopropanol. Por isso que o uso é bem moderado. Feita a limpeza da placa lógica, deve ser feito também aquela mesma limpeza que foi feito no cooler do processador e do gabinete. Aqui também retém muita poeira e isso pode degradar também aqui o funcionamento da placa de vídeo. Claro que cada placa de vídeo vai apresentar um layout diferente, com tipos de ventoinha diferente. Feita a limpeza do cooler, feita a limpeza do cooler e da placa lógica, novamente vou repassar aqui o pincel pela placa lógica, pois pode ter ficado algum resíduo da ventoinha aqui, depois eu limpei a ventoinha, pode ter ficado algum resíduo aqui, vou tirar aqui todo o resíduo. E agora com o pincel a seco, vejam, já estou limpando aqui o contato de novo da placa, mas dessa vez sem o uso de isopropanol. Ok? A placa agora já foi limpa, já pode ser recolocada ao gabinete. Muito bom, professor! Daqui a pouco você volta com mais explicações. E no próximo bloco vamos continuar falando sobre manutenção preventiva de computadores. O Educação Tech volta já!